Uma viagem no tempo. Uma história que começa há 40 anos, época em que o Brasil vivia sob o jugo de uma ditadura civil-militar. Estamos em São Paulo, no dia 28 de setembro de 1976. A Justiça do Trabalho sofria com a falta de estrutura e independência e com a forte influência do Poder Executivo. Indignados com tal situação e com a diferença de tratamento remuneratório em relação aos demais membros do Poder Judiciário, um grupo de juízes decide fundar a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para defender e fortalecer os interesses, as garantias e as prerrogativas da magistratura trabalhista, a justiça do trabalho, a democracia, a cidadania e os direitos sociais. A fundação da ANAMATRA foi um ato de extrema coragem. Na época, vigorava o Ato Institucional número 5, que suspendeu as garantias constitucionais da magistratura. A tão sonhada independência ainda estava longe de ser alcançada. Havia um clima tão sufocante que o próprio Tribunal Regional do Trabalho alterou seu regimento interno para colocar como último dispositivo que ficam sem efeito as disposições desse regimento que atritarem contra os atos institucionais e complementares em vigor. A primeira diretoria da ANAMATRA tomou posse 2 anos depois, em 1978. Nos 2 primeiros anos, os pioneiros foram em busca de apoio dos magistrados de todo o país. E conseguiram. A cada dia, novos juízes compreendiam a causa, assinavam o documento de fundação e se comprometiam com o projeto. O fim dos anos 70 foi marcado pelo início do processo de abertura política. Surge um novo movimento social que irá mudar a história do país. Em janeiro de 1984, a ANAMATRA viveu a mobilização pelas diretas já, período em que publicou a primeira edição da sua revista. Na reportagem principal, o alerta: o juiz não é uma máquina de julgar. Mesmo sem sede e com poucos recursos, a ANAMATRA atuou intensamente durante a Assembleia Nacional Constituinte, em defesa do direito do trabalho, das garantias da magistratura trabalhista e da justiça do trabalho, e conseguiu grandes vitórias. A Carta Cidadã de 1988 manteve a justiça do trabalho e garantiu a proteção dos direitos trabalhistas por esse ramo especializado do Poder Judiciário. No início dos anos 90, a associação realiza em Salvador o primeiro Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o CONAMAT. O principal objetivo era reorganizar a entidade para os próximos desafios. Na época, nós levamos um grande susto na criação do CONAMAT, que faltando 5 dias, saiu aquele plano de Collor que tirou o dinheiro de todo mundo, inclusive das inscrições para o Congresso. Nós ficamos zeradas de dinheiro, né? Mas, felizmente, deu tudo certo. O juiz não gostava de sair da sala dele, só trabalhando. Para tirar esse juiz das salas dos gabinetes foi difícil. O ano de 1992 entrou para a história. A Justiça do Trabalho dobrou de tamanho, com a criação de novos tribunais e ampliação dos quadros de magistrados e servidores. Um processo que foi resultado de uma atuação intensa da entidade. Esse trabalho incansável abriu novas portas e mais espaço para a atuação política da ANAMATRA. Eu tenho o dever e o prazer de registrar a importância da presença e da atuação da ANAMATRA no Congresso Nacional. Por diversas vezes, em várias ocasiões, eu pude testemunhar, eu pude ver de perto o quanto essa presença tem sido decisiva para garantir avanços e para impedir retrocessos. Essa entidade é uma guerreira na luta contra o trabalho escravo, contra o legislado, o negociado acima do legislado. Enfim, não há uma bandeira que eu falasse aqui de interesse do povo brasileiro que a ANAMATRA não tivesse do meu lado. Em 1994, a ANAMATRA comemora os seus 22 anos com a inauguração da sede em Brasília. Um novo estatuto é aprovado e a diretoria passa a ser eleita por voto direto dos associados de todo o país.
O CONAMAT assume o seu papel de espaço de debate e deliberação. Em 1998, acontece o primeiro Congresso Internacional em Lisboa. Em dezembro de 1999, a Anamatra consegue uma das suas vitórias mais importantes, a extinção da representação classista. Outra conquista da Anamatra, fazer com que as vagas deixadas pelos classistas fossem ocupadas por juízes de carreira. Com isso, foram gerados 148 cargos no segundo grau. Eu era corregedor-geral da Justiça do Trabalho e o presidente era Wagner Pimenta, ministro Wagner Pimenta. Wagner me pediu para trabalhar no sentido de preparar documentos que seriam encaminhados ao Congresso Nacional, sobre as nossas solicitações. E no capítulo referente à extinção da representação classista, eu não tenho dúvida nenhuma de que toda a fundamentação que nós usamos foi fornecida pela Anamatra. Nos anos 2000, novas bandeiras são defendidas pela Anamatra. A luta pelo teto moralizador no serviço público, o combate ao nepotismo, a luta contra a prevalência do negociado sobre o legislado, a defesa da criação do Conselho Nacional de Justiça como órgão de planejamento estratégico do Poder Judiciário e a luta intransigente contra a precarização e flexibilização das leis trabalhistas também foram destaques no período. A Anamatra, com toda a coerência, com todo o zelo e de uma maneira historicamente determinada por várias décadas de atuação e de luta, ela tem se colocado num patamar de liderança na defesa do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, enquanto grandes instrumentos de afirmação da pessoa humana na vida econômica, na vida social e na vida institucional. Em 2004, foi lançado o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, TJC, que já beneficiou mais de 100 mil estudantes e jovens trabalhadores em 21 estados e no Distrito Federal. Para facilitar a compreensão das leis trabalhistas, o programa utiliza cartilhas em linguagem simples e didática, hoje já publicadas em vários idiomas. O programa foi inserido no Caderno de Boas Práticas da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2015. Ali, a Anamatra ganha uma dimensão social que extrapola toda a sua atuação e que confere aos juízes uma possibilidade de ir além dos autos, ir além do seu trabalho nos seus gabinetes e exercer sua função social, a função social da magistratura, que é tão importante quanto a sua função judicante. A defesa dos direitos humanos ganha espaço nos debates da associação. Em 2007, foi instituído o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos para valorizar ações de pessoas físicas e jurídicas em prol dos direitos sociais. Os últimos 10 anos foram de muito trabalho para a Anamatra, que atuou junto aos 3 poderes com temas de grande importância para o judiciário, como a defesa das eleições diretas para a administração dos tribunais, ações pela valorização da magistratura, aperfeiçoamento do processo eletrônico, críticas às metas meramente quantitativas exigidas pelo CNJ, entre outros temas. Nesse período também foi criada a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, a Frentas, para fortalecer a luta das entidades em prol de interesses comuns das duas categorias, especialmente pelo restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Os direitos sociais sempre foram uma das prioridades da Anamatra, que participou ativamente no Congresso Nacional nos debates que culminaram na Emenda Constitucional 72, ampliando os direitos dos trabalhadores domésticos. Sugeriu ao Congresso propostas legislativas para coibir a corrupção no país.
Trabalhou pela redução do grande número de acidentes do trabalho e foi contra a iniciativa de parcelamento dos precatórios. Nos últimos 10 anos, a entidade colaborou ativamente com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, para valorizar as normas internacionais do trabalho, com participação nos grandes fóruns de debate do trabalho decente do país. Para demonstrar que o juiz do trabalho distribui cidadania e justiça e está sempre pronto para atender a todos, a ANAMATRA criou as campanhas pela efetivação do direito do trabalho e Juiz do Trabalho sempre ao seu lado, que ganharam as ruas de todo o país. A defesa da Justiça do Trabalho, ameaçada por cortes orçamentários em 2016, também foi objeto de atuação da ANAMATRA, que lançou a campanha "A Justiça do Trabalho é eficiente e deve continuar assim", e questionou a constitucionalidade das medidas no Supremo Tribunal Federal. A ANAMATRA nos representa a todos com muita dignidade, com muito empenho, e a sua atuação, especialmente no combate ao trabalho escravo, é motivo de grande orgulho. Foram 40 anos de muitas lutas e conquistas nos corredores dos 3 poderes da República e também nas ruas, junto à sociedade civil. A ANAMATRA vem cumprindo fielmente o seu dever estatutário de atuar em defesa dos direitos e prerrogativas dos magistrados, do direito do trabalho e em prol dos direitos sociais. São lutas que estão longe de terminar. Ainda há muito trabalho a ser feito. Me parece que a grande tarefa, o grande problema que nós todos vamos enfrentar, digo nós cidadãos, nós juízes, mas sobretudo os juízes do trabalho, tendo a ANAMATRA à frente, são os problemas que surgem no século XXI com a globalização. Isso leva à precarização dos vínculos empregatícios, a flexibilização do direito do trabalho, a perda de direitos sociais. Portanto, são desafios que nós todos, mas de modo particular a Justiça do Trabalho e a ANAMATRA vão ter que enfrentar. Ao comemorar 40 anos de existência, a ANAMATRA olha adiante para indagar que magistratura e que judiciário queremos consolidar para o futuro, para os próximos 40 anos. Que serão vividos em uma sociedade cada vez mais individualizada e injusta. Tenho convicção de que a ANAMATRA continuará no mesmo caminho, firme e seguro, como entidade comprometida com a independência da magistratura e com os direitos sociais.